E aí, galerinha do nono, beleza? Tudo bem? Vamos começar um novo bloco, tá bom? Unidade 23. Fala de proporção. Vamos lá, primeiro eu vou fazer uma proporção bem simples aqui, que você vai aprender do sexto ano, né? Vamos pensar assim, gente, ó. Que, vamos supor, 100 gramas de suco faz 500 ml. Ah, beleza. Se eu tiver 300 gramas de suco, quantos ml eu vou fazer? X ml. Isso aqui a gente fala que é a regra de 3 simples. Nada mais é que uma proporção. Uma regra de 3 é uma proporcionalidade entre valores, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, 100 gramas de suco rende 500 ml. Se eu tiver 300 gramas, quantos ml eu vou ter? Dá para fazer até mentalmente, né? Mas vamos lá, gente. Aqui ficaria como? 100 vezes x dá 100x. 300 vezes 500. Você faz assim, ó, 3 vezes 5 dá 15 e acrescenta os zeros. Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Portanto, ficou x é igual a 150 mil dividido por 100. Corto 2 zeros, vai ficar, ó, 1.500. Então, x é igual a 1.500. 1.500 o quê? Nessa coluna está ml, né? 1.500 ml. Portanto, se 100 gramas de suco dá 500 ml, logo 300 ml, são 3 vezes mais, vai dar 3 vezes mais de líquido, né? Então, 500 vezes 3, 1.500. E isso eu chamo de regra de 3 simples, né, gente? Tá bom? E nada mais é com a proporcionalidade. Isso aqui é uma proporção, que é a ideia da aula de hoje, trabalhar com vocês com proporção, tá bom? Então, nada mais é com a proporção. Estou achando um reflexo aqui, tá? Então, a regra de 3, nada mais é com uma proporção bem simples, tá bom? Copia rapidinho, vamos lá. Certo? Então, a ideia de proporcionalidade a gente vê desde os de pequenininho, né? Então, agora vamos trabalhar com essa ideia em exercícios agora. Vê que é uma aula curta, é uma aula bem simplesinha, tá bom? É uma aula, a aula tem, eu acho que é 1, 2, 3, 4, 5 páginas. Tá bom? A primeira é só uma ideia que eu falei pra você, a segunda fazer exemplo, as outras vão montar, que a aula é bem curtinha, essa unidade é bem curta mesmo, tá? Aí na aula de quarta-feira, que é a nossa aula ao vivo, a gente já corrige, tá bom? E já faz alguns exercícios já preparando para a prova, tá bom? Então, quarta e quinta-feira vai ser só correção de exercício e exercício para a prova, tá? Aí na aulinha de sexta eu passo mais uma revisão para vocês aí. Tudo bem? Vamos lá então, ó. Vamos abrir na página agora 351. Tá? Página 351. Tá assim para vocês, ó. Regra de 3 composta. Considere o seguinte problema. 12 operários trabalham durante 40 dias para construir uma casa de madeira. Quantos operários, trabalhando nas mesmas condições e com a mesma produtividade, seriam necessários para produzir essa casa em 32 dias? Aí tá assim, professor, nós já aprendemos a resolver problemas que envolvam duas grandezas, cujos valores não são constantes. Duas grandezas eu falei para vocês agora. Eu tinha a massa do pozinho do suco, né? Era 100 gramas, faz 500 ml. Eu tinha duas grandezas, pó do suco e a água, certo? Agora você vê que são 3, né? Você fala de regra de 3 composta. Isso mesmo. Problema dessas naturezas são denominados problemas de regra de 3 simples. Já aprendemos esse tipo de problema no 7º ano e no 8º também. Agora, nessas aulas, aprendemos um novo tipo de exercício, que é essa regra de 3, sim, composta, sabe? Tem a regra de 3 simples ou composta, gente? Como eu poderia explicar para vocês de jeito mais fácil? Vocês vão aprender aqui, mais que da regra de 3 composta, composta que são 3 partes, mas ela é simples, que ela sai sempre uma regrinha, você vê que ela é bem simples, tá? É bem fácil. Então esse nome composto aí até assusta, né? Quando eu falar regra de 3, é fácil. Então a regra de 3 composta é que tem mais de 2 elementos. Tem 3, 4, 5 elementos, mas o jeito de fazer é sempre o mesmo, tá bom?
Não se assustem não, que a maneira de fazer é sempre a mesma, tá? Certo? Vamos lá. O primeiro é para discutir, né? Agora os segundos vamos calcular, tá bom? Primeiro só para discutir, só para analisar o que é composto, o que é simples, tá bom? Então, tanto que não precisa nem para resolver, tá? Vamos lá. Exercício 2. Agora sim. Agora considere a seguinte situação. Para construir uma ponte em 75 dias, considerando 8 horas diárias de trabalho, seriam contratados 120 operários. Então, gente, 75 dias, 8 horas por dia trabalhada com 120 operários. Entretanto, com a aproximação da estação chuvosa, decidiu-se alterar o cronograma e acelerar a obra. De acordo com a nova determinação, a mesma ponte deve ser construída agora em 40 dias, de 10 horas diárias de trabalho, vou aumentar as horas de trabalho. A pergunta é, quantos operários devem ser contratados para atender essa nova demanda? Vamos lá? Organize os dados enunciados no quadro abaixo. Vamos lá, situação conhecida, ou seja, a primeira situação. Então, vou colocar a situação, o primeiro está assim, né? Número de dias, colocar aqui, ND, número de dias, tá? Aí depois, horas diárias de trabalho, e depois, números de operários, números de operários, certo? Aí a situação 1 e a situação 2. Situação 1 é a primeira. Quantos dias eu queria fazer a ponte? Em 75 dias. Quantas horas de trabalho diário cada operário ia ter? 8 horas, não é isso? 8 horas. E o número de operários ia ser 120. Agora vamos lá, eu reduzi isso aí, gente. Agora eu quero 40 dias. Certo? Tudo bem? Horas trabalhadas, vou aumentar para 10. 10 horas trabalhadas, hein, gente? Tá bom? Só que agora eu vou ter que, possivelmente, encontrar mais funcionário. Tem que fazer mais tempo, né, gente? O tempo tem que ser menor aqui, ó. Então, quer dizer, eu vou ter X funcionários. Tudo bem? Essa é a ideia do exercício. Saber esse X funcionário. Tá bom? Certo? Então, nós montamos aqui a tabelinha para vocês entenderem o que acontece. Vai resolver com vocês passo a passo, tá, gente? É só montar a tabela para ver aqui, ó. Tá bom? Entenderam aqui? Tranquilo, gente? Fácil, né? Beleza? Então, esse é o item A, só preencher a tabela, tá bom, gente? Agora eu quero que vocês analisem o item B e respondam aí. Vou dar um minutinho para responder. Quais das grandezas são constantes? Constante é que não muda. E qual varia? Tem alguma que é constante, tem alguma que não? Observe que são as constantes, gente. São números de dias, horas de trabalho e número de operários. Quero que vocês analisem qual deles é constante e qual sofre variação. Um minutinho para vocês responderem. Vamos lá. E aí, galera, bem fácil, né? Voltando, né? Que é bem facinho aí, né? O que acontece, gente? Variou. E aqui, gente, não calculei ainda, mas ó, pensa bem. Se eu tenho 120 pessoas e eu demorava 75 dias, se eu quero em 40, mesmo aumentando a hora trabalhada, eu vou ter que contratar mais gente. Então, quer dizer, em resumo, o número de operários também vai variar. Então, a pergunta é, quais das grandezas são constantes e quais são variáveis? Todas variam. Todas variam, né, gente?
certo? Virem a folha, vamos lá, essa aula é bem curtinha, vou fazer uma parte, aí depois é com vocês, tá? Tá assim, ó, C, para a página 352, tá bom? Item C. Para resolver esse problema, que envolve mais de duas grandezas que variam, vamos analisá-lo por partes. Inicialmente, inserimos uma outra coluna, que denominaremos como situação intermediária. Nessa situação intermediária, escolhemos uma das grandezas para torná-lo constante, no caso, o número de dias. Certo? Aí mostra para vocês o que eles fizeram. Colocou 75, manteve o 75 do lado, né? Aí aqui ficou 8 horas, agora foi para 10, e era 120 e foi para Y. Aí tá assim, ó. Desse modo, vamos inicialmente trabalhar com relacionamento de grandezas, horas diárias de trabalho e número de operários. Então mostra para você fazer a regra de 3 só do finalzinho. No item C, eu vou fazer uma regra de 3 só do finalzinho, tá assim, ó. 8 tá para 10, 8 horas trabalhado aumentou para 10 e 120 tá para Y. Concorda, gente, que a princípio, esquece esse aqui de cima. Falando só desses dois aqui, ó. Esquece de cima, então é de duas em duas. Se eu aumentar o número de hora trabalhada, certo? Automaticamente, o que vai acontecer com o número de operário? Diminui, né, gente? Tá assim, ó. Analise as grandezas em destaque no quadro 3. São direta ou inversamente proporcionais. E calcule Y e em seguida substitua Y no quadro abaixo. Então vamos lá, gente. São direta ou inversamente? Quanto mais horas trabalhar cada funcionário, menos funcionário eu vou ter. Então são grandezas inversamente proporcionais. Então anotem aí, tá? No item C, são grandezas inversamente proporcionais. Vou marcar aqui, ó. Inversamente proporcional, certo? Por que inversamente? Se eu aumentar o número de horas, eu basta diminuir o número de funcionários. Esquece aqui em cima, cara. Tá? Aí vamos lá. Quando é regra de 3, quando é proporcional, a regra de 3, a gente faz em cruz, lembra? Já aprendeu de pequenininho. É proporcional a regra de 3. Multiplica em cruz. Quando é inversamente proporcional, eu multiplico em linha reta. Vai ficar 120 vezes Y é igual a 8 vezes 10. Então, 120 vezes Y, 120Y. 8 vezes 10, 80. Portanto, né? Vai ficar como aí no exercício? Tá? 80 dividido por quanto? Bom, olha o que acontece no exercício aí. Tá? Preste atenção aí. Montem aí até aí, para verificar onde está a falha aí. Preste atenção aí, vocês não podem errar, tá bom? Vamos lá, observe o que acontece. Vamos lá. Viram onde está o erro? É inversamente proporcional? Sim. Tá? Mas aqui, gente, não está coluna embaixo de coluna, né? Tinha que ser esse com esse, não é? Aí inverte. Eu quero que vocês olhem o seguinte. Na hora da montagem da regra, como é que a gente coloca? A gente coloca o quê? Hora embaixo de hora, esse embaixo desse. Então a montagem tá assim, ó. Presta atenção. Hora embaixo de hora. 8 está para 10. Certo? Assim como 120 está para Y. É assim que a gente monta, ó. Hora embaixo de hora, operário embaixo de operário, certo? Aí agora sim, é inversamente proporcional, não é? Inversamente proporcional, certo? Deixa eu fazer a regra de 3, multiplica em linha reta. Então 10 vezes Y, 10Y, esse vezes esse. 12 vezes 8, 96, dá 960. Então, portanto, Y vai ser igual a 960 dividido por 10, Y vai dar 96. Eu deixei de vocês de propósito daquele jeito, por quê? Porque quando a gente olha na tabela, às vezes a gente se confunde porque a linha está assim, ó. E a gente sempre trabalha com coluna, né? Sempre eu monto regra de 3 com você, a gente escolhe uma grandeza e deixa essa grandeza na coluna. Então essa coluna aqui é minha coluna do tempo, de horas trabalhadas. Essa minha coluna aqui é de funcionários. Então achei que é 96 funcionários, certo? Ou seja,
O que acontece, gente, são inversamente proporcionais, né? Quer dizer, se eu aumentei o tempo, você vai diminuir o funcionário. Lembra, aumenta um, diminui outro. Por isso que fala que é inversamente proporcional, certo? E tem uma lógica, né, gente? Se eu tenho uma firma onde eles trabalham 8 horas por dia, aquele mesmo grupo vai trabalhar 10 horas por dia, eles vão acabar produzindo mais. Se eu quiser produzir a mesma quantidade, eu posso desconsiderar uma parte dos funcionários, tá bom? Então a resposta da C aí, 96, tudo bem? Certo? C vai dar 96. Aí a D está assim. Voltando para o quadro 2, observa a segunda e a terceira coluna, que você vai agora, a grandeza das horas diárias de trabalho passa a ser constante. Agora a gente sabe que a hora é 10, a hora não vai mudar, certo? Tudo bem? Dessa forma, por meio de uma regra de 3 simples, calcule o valor de x utilizando as grandezas números de dias e números de operários. Vamos lá? Então aqui, números de dias, vou fazer a D aqui em cima. Bom, aí espera um pouquinho precisar para copiar depois. Número de dias e número de operários. Vamos lá? Número de dias, né? Então essa grandeza, número de dias. Número de dias está 75 e diminuiu para 40. Tá vendo que diminuiu? Vamos lá. Agora, a outra grandeza nossa qual que é? Número de operários. Operários foi Y, né? Que vale quanto? Vale 96. Nós achamos, certo? Vale 96. Certo? Foi o que nós achamos agora. E agora vamos achar quanto vale X. Certo? Se eu diminuir o número de dias, gente, presta atenção. Eu vou diminuir o número de dias. O que vai acontecer com o número de operários, gente, para essa fábrica? Eu vou diminuir o número de dias e vou aumentar o número de funcionários. Essa grandeza é proporcional ou não? Certo? E qual é o valor? Um minutinho vocês calcularem, vamos lá. Um minutinho, tá bom? Vocês participarem bem da aula. Um minutinho dá para você terminar. Se é proporcional ou não, leia de novo. E se é ou não, calcule. Vamos lá. Já passou um minutinho, tá fácil, né, gente? Vamos lá, ó. Presta atenção. Se eu diminuir o funcionário, gente, vou ter que aumentar o número de dias. Então, é inversamente proporcional, certo? Se é inversamente proporcional, vamos explicar em linha reta. 40 vezes x, 40x. 75 vezes 96. 75 vezes 96 dá 7.200. Portanto, x vai ser igual a 7.200 dividido por 40. Corta o zero, fica 720 dividido por 4, certo? E 720 dividido por 4, eu vou precisar de 180 operários, tá bom? Essa é a definição, certo? Essa é a D. Tudo bem? Um minutinho aí para vocês copiarem, para a gente poder fazer a E, a F e a G, para depois poder produzir exercício. Vamos lá. Vamos lá, apagando aqui embaixo, né? Já passaram os 30 segundos, né? Tá fácil. Essa aulinha é bem simples, né, gente? É só lembrar, se os dois aumentam ou os dois diminuem, regra de 3, os dois são proporcionais. Se um aumenta ou o outro diminui, ou vice-versa, eles são inversamente proporcionais. Aí eu multiplico em linha reta, tá bom? Vamos lá, item E tá assim.
Suponha que no quadro 2, a escolha da grandeza constante tivesse sido horas diárias de trabalho, e não número de dias. Refaça o problema com essa escolha no seu caderno e verifique se obtém a mesma solução. Sim, isso nem é fazer, gente. Você vai fazer a mesma coisa? Sim. A proporção é a mesma, né? Certo? A proporção é a mesma. Não importa qual que você começa, a proporção é a mesma, tá bom? Certo? Vamos lá. F. Nos itens anteriores, a situação intermediária, número de operários, é a grandeza desconhecida. No entanto, a grandeza desconhecida na situação intermediária poderia ser número de dias ou horas de dia de trabalho. No seu caderno, refaça o problema considerando uma das duas proporcionalidades. Gente, se quiser refazer, tudo bem. Não tem necessidade de fazer a F, tá? Vai dar o mesmo valor, gente, tá? Eu não gosto de exercício da apostila, não ficar falando vocês fazendo a mesma coisa, tá? É melhor passar outro tipo de exercício pra vocês treinarem, vai dar o mesmo valor. Ah, não importa assim, gente, eu entendo o seguinte, obrigatoriamente eu tinha 75, eu quero fazer em 40 dias, você não vai mudar isso aí. Então, se eu deixar essa fixa, vai mudar para 40, não tem jeito. Eu queria 75, eu quero 40. Era 8 horas, eu quero 10 horas trabalhadas. Eu tenho que fazer isso aí, não tem como. Agora, o número de operários vai ficar variando, né? Não tem jeito, né? Tá bom? De acordo com as duas estão variando, o horário vai variar também. G. Em cada uma das soluções encontradas anteriores, você trabalhou sempre com duas grandezas. Com base nas soluções obtidas, sintetize a natureza dessas grandezas em cada uma das situações intermediárias. Para isso, escreva no quadro abaixo se elas são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos lá, a G pede para vocês o seguinte. No item G, pede para vocês o número de dias, né? Vamos lá, item G de vocês está assim, ó. Número de dias trabalhados, certo? E horas diárias de trabalho. Então, no item G, você tem número de dias e horas. Gente, ó, se eu aumentar a quantidade de horas que eu trabalho por dia, eu posso diminuir a quantidade de dias que eu trabalho. É proporcional, né? Certo? É uma proporcional. Se um aumenta, outro diminui. É uma proporcionalidade direta ou indireta? Essa é a pergunta, né? Proporção todos são. Mas são direta ou indireta? Deixa eu melhorar minha pergunta, né? Então, entenda, ó, quais são? Número de dias trabalhados e horas diárias de trabalho. Se eu aumentar a hora de trabalho, concorda que eu vou fazer mais coisas durante o dia, então eu posso trabalhar menos dias? Então, se um aumenta, o outro diminui, a primeira, então, é inversamente proporcional. A primeira é inversamente proporcional. Segunda, número de dias e número de operários. Gente, se eu aumentar o número de dias trabalhados, você diminui o número de operários. Ou, se eu diminuir o número de dias trabalhados, tem que aumentar os operários. Então, de novo, é inversamente proporcional. E a última, horas de trabalho e número de operários. Quanto mais horas trabalhadas tiver, menos operário eu posso ter. Se cada um dobrar, eu diminuo pela metade do meu turno. Se o cara trabalha 6 horas, eu vou abrir agora, para semana que vem você trabalhar 12. Então, se você tem um funcionário para trabalhar 6 horas para 6, eu pego um só para trabalhar 12. Então, quer dizer, se eu aumento o número de funcionários, você diminui o número, se você aumenta horas trabalhadas, diminui funcionário, um em função do outro, tá bom? Então, todos eles são inversamente proporcionais. Nesse caso, tá? Não é todo exercício que eu vou trabalhar com proporcionalidades que vão ser inversas. Vai analisar o que eu falei para vocês. Se um aumenta, o outro diminui, é inversamente proporcional. Se um aumenta, o outro aumenta, se diminui, diminui, é diretamente proporcional. E o que implica, quando é inverso, regra de 3, direta aqui, ó, multiplica em linha, certo? Quando é diretamente proporcional, multiplica em cruz, beleza? Proporcional em cruz, certo? Inversamente proporcional, linha reta. Beleza, galera? Ó, vai ficar para vocês fazerem aí, ó. Página 353 e 354, certo? Então, ó, página 353 e 354, tá bom? São aí 5 probleminhas para vocês montarem aí, tranquilo? Beleza, galera? Até mais, um abraço para vocês, até a próxima. Um abraço para todos, fui, tchau, tchau.